Olá, alunos, olá, alunas, sou o professor Júlio da Sociologia. Nesta aula discutiremos algumas reflexões do sociólogo polonês Zygmunt Bauman sobre a chamada modernidade líquida. Bom, o Zygmunt Bauman vai dar esse nome à nossa fase moderna, mais recente. Alguns autores vão chamar de pós-modernidade. O Bauman vai dar o nome de modernidade líquida, uma espécie de continuidade de uma outra fase moderna, a modernidade sólida, que seria aquela modernidade que teve em seu início lá nos primórdios da Revolução Industrial, e tem como marcas algumas coisas importantes, como as transformações clássicas geradas pelo capitalismo naquele momento da história. Então, por exemplo, naquele momento da modernidade existiam laços familiares, burgueses, nascentes daquele período e que se mantiveram duradouros por um bom tempo. Comunidades tradicionais foram mudadas, transformadas naquele momento. A produção do artesão na oficina, ou a produção no campo, ela passa por uma transformação. Homens e mulheres são direcionados à cidade, à fábrica, constroem novas relações sociais. A religiosidade também se transforma, o catolicismo sofre a influência das reformas protestantes. O protestantismo vai modificar o ethos, a ética do sujeito praticante, do sujeito crente, e mudar a relação dele com o trabalho. Existe uma luta social definida naquele momento pelas classes sociais, burguesia, proletariado, seus anseios e perspectivas históricas, e, principalmente, são perspectivas duradouras naquele período. O sujeito se deparava com um Estado regulador, com um Estado que tinha o seu funcionamento muito bem definido no que tange ao sujeito. As identidades ainda eram pouco heterogêneas se comparadas às de hoje. O trabalho ele tinha um grau de fixidez maior do que nos tempos atuais, e a família tinha um entendimento clássico do papel do homem, da mulher, os filhos ajudando na manutenção do lar. E essas perspectivas são transformadas na chamada modernidade líquida, que é a fase mais recente da era moderna. Segundo Bauman, a modernidade líquida é marcada por transformações amplas nessa fase da modernidade sólida. As principais aqui destaquei para vocês. Primeiro, houve uma grande fragmentação do indivíduo. Se aqui as identidades eram um tanto homogêneas, aqui um grau de heterogeneidade gigante. Hoje o indivíduo ele pode se portar como um indivíduo baseado em classe, mas não só. Outras ideias, identidades sobre o indivíduo começam a saltar aos olhos, como o indivíduo pode assumir a sua postura sexual, a sua postura racial. A luta social desse indivíduo também pode se pautar pela questão ambiental, dentre outras, não só nas classes sociais como era lá nos princípios da era moderna. Existe aqui um enfraquecimento das instituições também representativas. O partido, o sindicato já não orientam a maior parte dos indivíduos que lutam socialmente. Há também um enfraquecimento das propostas utópicas de longo prazo. A ideia de socialismo, comunismo, anarquismo perdem força. A experiência soviética fracassa e o horizonte ele está em aberto, ele está incerto a novas propostas. E um conjunto amplo de desregulamentações. Na área da política, como nós falamos, o Estado ele tem uma nova performance. Ele deixa de intervir mais incisivamente na área social, para interferir no âmbito econômico, salvando grandes corporações, enquanto o indivíduo em si ele é deixado à incerteza. Na área social, a mesma coisa. Na área econômica, as relações entre blocos econômicos, fluxos de capitais são cada vez incessantes e numa velocidade cada vez maior. Isso vai modificar a nossa relação com o território.
de que nós damos o nome aqui de poder extraterritorial. O que vai acontecer por conta dessas transformações? Uma aceleração da nossa compreensão sobre o tempo e uma compressão do espaço. Portanto, a relação espaço-tempo, ela é modificada, ela é ressignificada. Nós, por conta da velocidade da comunicação, do transporte e das relações sociais, nós temos um novo patamar de relações, né? E os espaços são comprimidos, né? Hoje, o mundo inteiro está conectado. Isso vai trazer uma série de consequências para a sociabilidade. Para fechar, esse conjunto amplo de transformações vai gerar um número cada vez maior de incertezas. Nós não sabemos para onde os projetos utópicos vão apontar, se é que eles existem, né? Não sabemos se o Estado vai garantir a nossa vida amanhã. Nós também temos incerteza sobre o nosso trabalho, que também está desregulamentado. E é assim a vida na modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman. Até a próxima.